Tem uma fase da nossa vida, da nossa jornada, né, espiritual, principalmente para nós que somos cristãos, que é bem desafiadora. E eu vou falar um pouco dessa fase e do que causa essa fase e também depois de como nós podemos, com a guia de Deus, solucionar isso. É uma fase que tudo aquilo que você fazia com muita facilidade não dá mais certo. É uma fase que toda aquela fórmula que você aplicava inconscientemente, né, aquilo que você fazia, como diz o ditado, com os pés nas costas, não funciona mais. Não traz mais resultado, não funciona. E é um período bem doloroso em que nós começamos a passar por diversos processos de perdas, de desafios, de contradições, de adversidades. E é muito interessante esse questionamento nessa fase, né? Você buscar entender o que está acontecendo. Dentro do desenvolvimento pessoal, as pessoas chamam de autossabotagem, né? Então tem perdas maiores acontecendo, preocupações, medos, e ao mesmo tempo isso acontece num fractal menor no seu dia a dia, em proporções menores no seu dia a dia. Então às vezes você bate uma canela, vai entrar no carro, bate o joelho, bate a cabeça. Então, em cima de toda aquela questão que já existe, de uma preocupação maior que está tomando o seu mental, devido a essa fase, tem essas pequenas acontecimentos muito dolorosos que vão acontecendo ao longo do dia, né? Então, é uma fase bem desafiadora, é uma fase que é muito importante a pessoa ter entendimento do que ela está passando, às vezes algum acompanhamento também, é muito interessante. O que que acontece? O que que causa? O que que nos leva a esta fase? Então, é algo natural que acontece, porém, tem uma série de acontecimentos anterior a isso e que nós podemos fazer uma engenharia reversa no sentido de buscar entender o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Nós temos duas repartições do nosso cérebro, né? Como se fossem, só estou falando aqui de uma forma simbólica para a gente entender. Dois sistemas. Então, eu vou falar do sistema 1, sistema límbico, que é conhecido como sistema límbico, que essa parte, ela está ligada, ela é muito mais forte, muito mais fortalecida no sentido de governar as nossas ações. É um sistema muito mais rápido e é um sistema que atende a duas programações principais, né? Então, que programação? A programação da sobrevivência, então ela está ligada à luta e fuga, ela está ligada à sobrevivência, a sobreviver. Então ela está ligada também à fome, né? A busca do prazer, ali um prazer imediato. Está ligado a preservar, proteger o seu espaço, ela está muito ligada à raiva, à ira. E também tem uma outra parte que é a perpetuação da espécie, que está ligada a instintos, né? Então, tanto o instinto sexual quanto outros instintos ali, outros impulsos. Ela funciona muito através de impulsos, né? O impulso da raiva, o impulso do medo. E ela é muito mais antiga e muito mais rápida dentro de nós. Então, é um desafio muito grande a gente transcender esse sistema límbico. O próprio Paulo de Tarso, ele fez uma afirmação genial sobre isso, né? Ele disse: o bem que eu quero não consigo praticar e o mal que eu não quero acabo praticando. Quando ele disse isso, não era só assim um reconhecimento da fragilidade humana, uma confissão de um pecado, era isso também, né? Mas era uma descrição muito precisa sobre esse sistema neurológico dentro de nós. Era um alerta também, olha, fique atento. Em outro ponto, Paulo de Tarso disse assim: a nossa luta não é externa, não é contra as pessoas, contra a carne,
mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele estava falando de uma outra dimensão, essa interior, de como que as suas próprias forças desse sistema límbico está governando e conduzindo as suas ações. Muito bem. E aí nós temos um outro sistema que é um sistema mais recente, que os animais não têm, que é o neocórtex. Então o neocórtex, ele está ligado a planejamento estratégico, a se programar para o futuro. Ele tem uma ligação com os valores espirituais, empatia, amorosidade, honra, né, a honra. Então, tudo isso está ligado ao neocórtex. Eu acredito, isso é algo pessoal meu, que a sensibilidade para nós cristãos, a sensibilidade à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, à condução de Deus, porque Jesus disse: vos darei outro consolador, um Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade, ou em algumas traduções, vos ensinará todas as coisas. Então, eu acredito que o neocórtex é o ponto através do qual nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ou uma orientação, uma comunhão com Deus. Por que eu acredito isso? Se o neocórtex, pelo olhar da neurociência, ele corresponde a se programar para o futuro, a planejamento, a valores, então, eu penso assim, que Noé, quando ele recebeu uma inspiração de Deus para edificar uma arca, para construir uma arca, ele era um neocórtex que estava funcionando, estava ativo. Então, toda aquela circunstância ambiental que estava ao lado dele, das pessoas, no sentido, mesmo debaixo de sarcasmo, do sarro que o pessoal tirava dele, da humilhação, né, de toda essa contrariedade ali, todas essas pessoas simbolizavam que elas estavam no sistema límbico, no prazer imediato. Nossa, construindo esse barco aí, você é louco, para que isso? Vem festejar, vem, como diz, né, nutrir a sua carne, vem para os prazeres imediatos, você está perdendo aí, né, a sua vida, perdendo tempo aí construindo esse barco, para quê? Qual era o sentido para eles? Porém, Noé teve fé e obediência a Deus. Isso é puramente neocórtex, é planejamento futuro. O que vai acontecer no futuro? Por que eu estou construindo essa arca? Estava muito claro para ele, estava muito convicto do caminho dele. Essa convicção, essa honra, esse valor, isso é pura programação, planejamento estratégico para o futuro, quando vier o dilúvio. Isso está ligado ao neocórtex. Então, por isso, eu acredito, isso na minha jornada pessoal, que o neocórtex é o ponto através do qual nós podemos estar sensíveis à guia do Espírito Santo, à voz de Deus. E o sistema límbico contraria isso, né? Então, a causa de uma pessoa estar numa fase da vida ali de processos de autossabotagens, de perdas, de prejuízos, de conflitos, às vezes familiares, conjugais, é porque durante muito tempo isso é humano, faz parte da nossa humanidade. Nós alimentamos o sistema límbico, nós não tivemos força de agir como eram os nossos valores, como nós nos programávamos. Então, o sistema límbico veio conduzindo, e quanto mais o sistema límbico rege uma pequena ação sua, como você se programar para acordar mais cedo e acorda mais tarde, o teu corpo vai fortalecendo, ele vai pensando, eu mando nele. Né? Você vai ficando mais suscetível a obedecer a tua carne, todo esse sistema por trás. Né? E o que Jesus dizia sobre isso? Ele dizia assim, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova, num calabouço, num buraco. Tudo bem que muitas pessoas entendem essa afirmação no sentido literal e no sentido externo. Né? Cuidado com falsos pastores, falsas lideranças, tal. Isso é verdade. No externo, no exterior, no mundo físico, no mundo material. Só que isso é uma verdade também internamente.
o que está te conduzindo? O teu sistema límbico, ele é cego. Ele só obedece sobrevivência, imediatismo. Ele não reconhece o que é futuro. Não é porque o nosso sistema límbico é mau, a nossa carne é má. Não, não é isso. A questão é que ela foi programada assim, a servir essas duas programações, sobrevivência e a perpetuação da espécie. Né? Esse imediatismo, a dopamina rápida, essa água que não satisfaz, não é perene, não traz plenitude, não preenche, te leva a um buraco interior cada vez maior. E como que foi sendo criado esse monstro, né? Então, pequenos comportamentos. Então, quando eu me programo para uma determinada alimentação, porque ela é mais saudável, porque eu quero zelar do templo físico, que é o meu corpo, o templo de Deus, né? Porém, o doce é maior do que eu, o refrigerante, seja lá o que for, aquilo que você mesmo se propor, mas não cumpre, mais fortalecido fica, perdão, o seu sistema límbico. E mais enfraquecido fica o seu neocórtex. Então você fica menos sensível à voz do Espírito Santo. Então você vai se conduzindo para aquele local que na área do desenvolvimento humano eles chamam de autossabotagem, para aquele período da vida que é bem desafiador e muito doloroso sair. Né? Então, o que os antigos, o que eles faziam para superar isso? Eles percebiam isso. Veja bem, eu vou explicar aqui o que tradições antigas faziam, mas não quer dizer sobre nós a graça de Jesus Cristo. Eu vou explicar as duas coisas. O que eles faziam? Eles têm até um processo chamado de quarto caminho, que foi desenvolvido por George Gurdjieff, um filósofo greco-armênio. Né? Então ele era envolvido em toda essa cultura ali, que ele chamou de quarto caminho. Então, daí origina-se essas práticas, né? A pessoa fica com o braço erguido, no hinduísmo tem também, né? Com o braço erguido, sentindo dor, mas não abaixa. Elas ficam buscando desafios dolorosos simplesmente para desnutrir esse sistema límbico, essa animalidade presente no homem. E esse Gurdjieff, ele desenvolveu um caminho que tinha várias práticas nesse sentido, né? Então, até hoje tem práticas nesse sentido na área do desenvolvimento humano, que é você se jogar numa banheira de gelo, práticas mais radicais, né? Você transitar por brasas descalço. Então, tudo isso para mostrar domínio sobre o sistema límbico. Ok, muito bem. Nós que somos cristãos, que somos evangélicos, católicos, ou de qualquer linha cristã, nós acreditamos na salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. A última frase que ele disse foi: consumado está. É o sangue derramado na cruz para pagar, para remir dos nossos erros, dos nossos pecados e nos dar a salvação. A graça de Deus, por isso se chama graça, né? A graciosidade de Deus. De graça. Amazing Grace, né? A graça maravilhosa. Então, quando ele disse aquela frase, está consumado, que no grego eu gosto muito de entender a origem, de onde vem essa afirmação, o que foi dito, né? Então, no grego, representa uma palavra só que é tetelestai, né? Está pago. Inclusive, em tradições antigas, eles utilizavam esse carimbo, né? Se alguém devia algo para a justiça e essa pessoa pagava, tinha um carimbo ali no documento, tetelestai, está pago, está consumado sua dívida. Né? A pessoa andava com aquele documento para mostrar que ela era livre. Então, uma dívida de imposto, de alguma coisa, pagava a última parcela, tetelestai. Então, esse carimbo foi encontrado em diversos arquivos antigos. Então, quando ele tem essa afirmação ali, ele está dizendo: consumado está, tetelestai, está pago, eu já paguei. É como se você devesse para alguém, o oficial de justiça bate na sua porta e diz: olha aqui, assina que sua dívida foi paga. Não sei quem pagou, apareceu um homem lá, pagou, você não deve mais nada para a justiça. Então, foi isso que Jesus fez por nós, na cruz. Ok? Então, uma coisa é a salvação.
Agora, tem um sentido nessas práticas que essas tradições praticavam, né? E nós podemos utilizar isso hoje em dia para o nosso desenvolvimento pessoal, para desnutrir a nossa carne, toda essa fisiologia, né? Porque isso vai gerando um vício que não é por uma substância externa, mas um vício de você reagir sempre da mesma forma. Quando você reage sempre da mesma forma, seja na irritabilidade, na ira, no ódio, na pressa, no medo excessivo, tem um processo químico ocorrendo por trás. Tem os neuropeptídeos, tem os peptídeos correspondentes àquela emoção que a sua célula corporal se alimenta dele. Então tem um processo químico. E isso, não necessariamente que você esteja viciado numa substância externa, mas a gente chama de um vício. Então nós estamos falando do vício nível rudimentar exterior, mas esse vício de você sempre reagir da mesma forma, esse vício de você ser sempre o mesmo, aquele ser previsível, aquele velho homem, aquela velha mulher. Então, quando você age ou reage sempre da mesma forma, tem células que disparam juntas e essas células se conectam juntas. O Dr. Joe Dispenza explica isso de uma forma genial no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Fica aí uma dica de livro. Então, células que disparam juntas. E esse princípio nem é dele, do Dr. Joe Dispenza, ele é mais antigo. Não me lembro o nome do autor desse estudo, desse experimento científico agora, mas eu posso trazer depois. Células que disparam juntas se conectam juntas. Então, tem todo um vício de ser você mesmo. Esse sistema límbico, ele aprendeu que ele domina você. E ele é cego. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova, num calabouço emocional, de vazio, de frustração. Ele é muito forte. Você alimentou ele durante muito tempo e agora você quer vencer, que você quer mudar, você não consegue. Mas eu já vou dizer um caminho para isso. Então, como se libertar disso? Então, você não vai conseguir agir da forma que você quer. O próprio Paulo de Tarso afirma isso, né? O bem que eu quero eu não pratico, mas o mal que eu não quero acabo praticando. Então, de uma hora para outra é desafiador, mas você precisa pegar os pequenos comportamentos. Tudo aquilo que você se propor com o neocórtex, cumpra. Se você conseguiu cumprir você já vai, vamos dizer, desprogramando aquelas células que disparavam juntas. Então, se você se programa a acordar 6 horas da manhã para praticar atividade física, e você consegue ir um dia, se você se programou 3, mas você conseguiu 1, você já está desmantelando toda essa arquitetura do sistema límbico, que é uma verdadeira matrix que aprisiona as pessoas. Por isso Paulo de Tarso fazia, a luta não é lá fora, é interna. Né? Você caiu algo no chão. Se você xingava um palavrão, você respira fundo. Você diz para você mesmo, não quero alimentar o sistema límbico, não quero alimentar esse velho homem, essa velha mulher. Você vai respirando e você evita aquele xingamento. Então você vai nos pequenos comportamentos, você vai enfraquecendo ele. Se você se propôs, eu tive muita dificuldade, eu tive uma questão, chegou a ser um problema, mas uma questãozinha de digestão, e o médico orientou para eu não beber o líquido imediatamente, né, a refeição, e refrigerante. Então, o meu sistema límbico lutava contra isso. Né? Então, quando eu terminava uma refeição, meu sistema límbico ele trabalha com imagens, com tudo, já trazia aquela imagem de um corpo borbulhando, copo suado, refrigerante borbulhando ali dentro, aquele sabor que eu gostava, ele trazia essa submodalidade que a gente chama, e aquilo era muito forte, no sentido, aquela refrescância que trazia, né? Mas como eu estava naquela fase que o sistema límbico me levou de extrema dor, de extremo conflito, de extrema crise existencial, a única solução que eu tinha era vencer aquilo dentro de mim. Então eu comecei pelos pequenos comportamentos. Não. Eu esperava, colocava no cronômetro, dali 1 hora,
No começo eu ia e bebia só um golinho. Depois eu fui trocando por água, que é a verdadeira e saudável bebida que nós temos, e me libertei. Né? Então você vai superando um pequeno vício de cada vez. Uma reação de xingar, de se irritar no trânsito, de cair numa provocação de alguém, de querer defender o seu ponto de vista, de não saber ouvir, de querer falar e cortar a frase do outro enquanto ele ainda está falando, não deixar ele pôr para fora o ponto de vista dele. Então você vai quebrando esses pequenos hábitos, e à medida que você vai fazendo isso, o neocórtex vai reativando cada vez mais, porque é o neocórtex que está fazendo isso. E você vai ficando mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Essa é a melhor parte. A graça de Deus está pronta ali para nós. Agora o sistema límbico nos afasta, a carne nos afasta dela. Enquanto o neocórtex, você ser regrado, se você esperar alguém falar que é pecado, que é isso, e tem muitas pessoas que têm dificuldade com dogma, eu também tinha. Por que eu não posso? Eu queria entender. Eu lembro que meus pais falavam que preguiça não era de Deus, era uma coisa maligna. Mas eu queria entender o porquê. Acho que por isso que Deus foi me conduzindo para essa área terapêutica, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, porque eu precisava de muitas respostas. E quando a gente entende tudo isso que está ocorrendo por trás, a neurociência, a programação neurolinguística, esse mecanismo que está por trás, então que eu estou alimentando o meu sistema límbico e ele se torna mais forte, ele vai sabotar a minha salvação, a minha plenitude, a minha vida, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para nós. Quando eu sei disso, não é um dogma, mas eu tenho um entendimento do que está por trás. Então, é muito mais simples eu ouvir a voz do Espírito Santo e seguir ela. Eu sou o bom pastor que te conduzo a pastos verdejantes, a plenitude, a uma vida alegre, uma vida de satisfação. Eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância, com alegria. Então, aí só que acontece algo maravilhoso com o sistema límbico, porque ele começa a se converter. Ele começa a reconhecer, a nossa própria carne começa a reconhecer que aquele caminho lá de trevas está levando à dor, à perdição, a um ciclo vicioso, a uma verdadeira matrix que as pessoas ficam presas a vida inteira. Então o sistema límbico ele passa a ser domável. É como se Deus vai limpando. Se os seus olhos forem bons, olhos está ligado à percepção. Se os olhos forem bons, teu corpo terá luz. Então o corpo vai ficando obediente, ele quer essa liderança do neocórtex. Ele quer a liderança do Espírito Santo através do neocórtex. Ele aprende a amar a Deus na vida individual, nas suas escolhas, no dia a dia. Teu corpo ama a atividade física, ama se alimentar bem, ama dar um feedback com amorosidade, ensinar um filho com amorosidade. Ele ama porque ele não quer mais aquelas reações egóicas, características da carne, do sistema límbico, animalescas, ele não quer mais, ele não quer ferir, nem se ferir, ele quer amorosidade. O teu corpo entende o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, percebe? E aí, tem um versículo que eu acho muito bonito na Bíblia, que ele diz assim, os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Vamos falar primeiro da terra. O que é essa terra? Hoje em dia, de forma contemporânea, agora aqui, na nossa atualidade, na nossa sociedade, o que é essa terra? Herdar essa terra, essa sua terra individual. O que você acha que é? Deixe um comentário aí sobre isso, mas o que é? É realização. O Espírito Santo, à medida que ele começa a reger a sua vida, ele transforma da água para o vinho, a sua área profissional. Ele vai reenquadrando a sua área profissional, você passa a ser direcionado para algo que você ama fazer. Você começa a reconhecer que você muitas vezes está num caminho que não tem nenhuma ressonância com a sua alma, com aquilo que Deus quer de você.
Você começa a se libertar de aprisionamentos antigos. Você tinha medo, você tinha insegurança. O Espírito Santo traz uma certeza viva do caminho a seguir, de viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é a terra, herdarão a terra. Essa plenitude e essa harmonia na sua relação conjugal, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua relação social com as pessoas. Ele começa a transformar da água para o vinho as áreas da sua vida. Então, tudo bem, salvação eterna é maravilhoso, só que nós não vamos chegar nisso se não houver essa transformação na nossa vida pessoal. Se eu não experimentar essa vida e vida com abundância. Se Deus tem um propósito para a laranja, ser a laranja no sabor cítrico que ela tem, com as vitaminas que ela tem. Se ele tem um propósito para a laranja, ele não teria a sua vida. Paulo de Tarso fala desse propósito, ele diz, não vos conformeis, não acredite que a vida é isso que essa sociedade diz, não vos conformeis, não entrei na forma desse ambiente. Ele estava dizendo que a nossa individualidade teria uma tendência a ser formada pelo ambiente que nós estamos. Não entre na forma, não entre nos costumes. Renovai a vossa mente de dia em dia, isso é totalmente terapêutico, renove a mente de dia em dia, para quê? Para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é algo totalmente personalizável para a sua vida, para o dom que Deus te dá, para você vivenciar em todas as áreas da sua vida com alegria, amor, satisfação. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não é passageiro, é perene, é pleno. Percebe como está ligado o desenvolvimento pessoal com a nossa jornada espiritual, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo? Percebe? Eu sou o bom pastor. Então isso é a terra. Quem vai herdar? Os mansos herdarão. E essa palavra manso não tem a ver com passividade, necessariamente. Ela tem a ver com resiliência, com paciência, com serenidade, com confiança, com o poder de Deus em você. Tudo posso em Deus que me fortalece. Então, manso é uma palavra que no grego é praus, significa praus. E o que é praus no grego? O que o pregador, ou quem foi inspirado por Deus a escrever esse versículo, ele usou um exemplo exterior, material, para explicar uma característica espiritual. Então ele disse, praus era cavalo domado. Bom, o cavalo selvagem, ele é forte, ele é robusto, ele tem vigor, ele tem uma força imponente. Só que tudo aquilo é selvagem, é sem regra, é sem disciplina, ele é selvagem. Aquilo destrói, aquilo fere, aquilo machuca. O cavalo domado, ele continua tendo força, ele tem beleza, ele tem vigor, ele tem agilidade, rapidez, só que tudo isso está a serviço do cavaleiro, da guiança do cavaleiro. O cavaleiro guia, ele tem as rédeas, ele domina. Então esse cavalo é produtivo, esse cavalo é muito útil, seja para um esporte, antigamente para as batalhas, para transporte. Ele é um cavalo domado, é um cavalo manso. Então ele estava pegando essas características para trazer para o mundo espiritual, para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele estava querendo dizer, todo o teu sistema límbico obedece a essa liderança do Espírito Santo. Seu sistema límbico é forte, é ágil, ele é talentoso, ele vai continuar servindo de forma direcionada à sobrevivência e a perpetuação da espécie, mas vai integrar aí o amor, a suavidade do Espírito Santo. Ele não precisa dar coice em ninguém, ele não precisa quebrar plantações, não precisa mais nada disso. Então, o seu sistema límbico está sob a guia da liderança do Espírito Santo através do neocórtex. Se a neurociência enquadra isso, ela vai dizer é o neocórtex. Mas nós que somos cristãos, de qualquer linha, sabemos que é a guia do Espírito Santo. Eu sou o bom pastor.
Eu sou a luz para os seus pés. É a palavra, é o verbo. Então, é muito bonito isso. Os mansos herdarão a terra. Acaba o sacrifício, acaba aquele peso, acaba aquela dor, acaba aquele processo de autossabotagem, acaba aquela busca por dopamina rápida, por toda essa vaidade do mundo que gera um prazer passageiro, mas depois vem o vazio. Era dessa forma que Jesus foi tentado no deserto. Todo esse poder te darei. Ele foi tentado na fome, nem só de pão viverá o homem. Então, o nosso sistema límbico é um impulso, enquanto ele está rudimentar, ele é um impulso a nos desviar de um caminho de luz. Só que aqui ele se transforma. Ele é totalmente convertido a seguir o teu corpo, né? Você já sentiu isso? Já aconteceu com você? Sabe quando você sente aquele bem-estar de ter, nossa, eu me programei para estudar inglês, para estudar uma matéria e fiz. Meu trabalho de escola, da faculdade está pronto. Não vem uma satisfação? O teu sistema límbico gosta dessa liderança. Eu me programei para praticar a atividade física 3 vezes na semana e pratiquei. Não vem uma satisfação? Não é algo gostoso? Então isso significa que o teu sistema límbico não quer mais viver sem regra. Ele ama essa luz, essa guiança do Espírito Santo. Então, esse é o desejo para a minha vida. E aqui está um pouco da experiência que eu fui desenvolvendo durante 15 anos, atendendo como terapeuta, e também seguindo a minha jornada, porque eu sou um terapeuta, sou evangélico, sou cristão, preservo os meus valores, e eu vou integrando esses valores nesse sentido, familiar, da amorosidade, do que é bom, do que é saudável, do que é agradável, né? Em tudo que é bom nisso, coloque o teu foco, coloque a tua luz. Então, o Espírito Santo, Jesus vai nos tirando dessa escravidão que é viver sob o governo do sistema límbico. Numa outra aula, eu vou trazer aqui uma confluência do sistema límbico com a alegoria da escravidão no Egito. Tudo isso está ligado. Uma confluência do sistema límbico no sentido com a limpeza do templo que Jesus fez, né? Ele expulsou os cambistas, os negociadores, as pessoas que faziam barganhas no templo, né? O que será que são esses cambistas? Num sentido interno, dentro de nós. Vou deixar você com essa questão. O que troca um valor que nós trazemos, uma programação, um planejamento estratégico? Quem que troca isso por um prazer imediato? Então, o caminho dessa libertação só Jesus pode trazer, e é lógico, o desenvolvimento humano, pessoal, o domínio das minhas emoções, me ajuda muito a estar sensível, preparado, com um templo limpo, para guia do Espírito Santo, para viver com Jesus todos os dias. Esse é o meu desejo para minha vida, para minha família. E esse é o desejo que eu tenho para todas as pessoas, para as pessoas que eu atendo na terapia. E eu vou começar a compartilhar cada vez mais essa experiência que eu tenho trazido nessa missão que Deus me deu como terapeuta, compartilhar como cortesia, né, para todas as pessoas que tiverem interesse aqui nas minhas redes sociais. Deus abençoe a sua jornada, a sua caminhada. Fique com Deus e até a próxima.